O pessoal some-se. Tudo bem que não tem muita gente, mas que faltou gente hoje, né, Rafa? Amém. Uma semana que eu não vi o Rafa também, saudade. Jéssica, amém? Antes da palavra de hoje, acho que podemos deixar para fazer isso depois, né, Jéssica? Vamos deixar para fazer depois, quando as crianças estarão conosco. Queridos, hoje é o dia dos pais. Eu recebi um presentão aqui, não sei se vai ter mais depois. Recebi um presente a Débora, fez uma dedicatória, fez um versinho, fez um desenho, sumiu o trem. Não, eu coloquei aqui, mas tudo bem, se eu perder não há problema. Quer dizer, né? Há problema. E graças a Deus por isso. A Débora não pode saber. Eu deixei aqui dentro. Está aqui, achei. Feliz Dia dos Pais. Não sei quem que é esse cara aqui, com a cueca por fora da calça. Eu não sei quem é. Não sei. Super pai. SP não é São Paulo. É super pai. Pai, deixa eu tirar aqui, né? Senão fica parecendo aqueles velhinhos. Ok. Pai, você é o melhor pai do mundo, eu nunca vou me esquecer de você. Te amo. De Débora. Entendi, né? Tudo bem. Eu queria ganhar um carro zero, assim, né? Aí é sonhar demais, né? Não veio ainda. Graças a Deus. E Deus... Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque Deus me deu uma palavra nessa semana, não sei se semana, nessa eu estou meditando a semana toda nessa palavra, cortei alguma coisa, mas vamos falar sobre exemplo de maus pais e de bons pais, mas eu cortei esse S para que nós pudéssemos aproveitar bem, né? Diferentemente, Diego, de 30 anos atrás, quando eu falava 7 pontos de não sei o que, você pensa, 5 pontos, 3 pessoas no Velho Testamento e 3 no Novo Testamento que nos ensinam sobre, você pensa, pregava 45 minutos, 50 minutos, para não falar 60, 70, então não vamos ser enfadonhos, vamos pegar uma pessoa só. Eu cortei, então de uma outra vez a gente fala, né, sobre as outras pessoas, que no final dessa mensagem nós queremos orar pelos pais, vamos ter uma outra oração, também queremos aprender bastante. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa semana é para os pais, mas serve para as mães, serve para os filhos, para os futuros papais aqui. Vamos aprender com exemplo de 2 pessoas, aquilo que nós não devemos fazer, aquilo que nós não devemos ser. E vamos aprender aquilo que nós devemos ser e aquilo que nós devemos fazer. Eu quero fazer um parênteses aqui, mais uma vez, e agradecer, irmãos. Eu vou mandar mensagem lá no nosso grupo depois, mas eu quero agradecer de coração todo o empenho, esforço, aqueles que trabalharam, né, na recepção dos irmãos do Rio de Janeiro, de alguma forma. Muitas pessoas não puderam ir, mas de alguma forma oraram, colaboraram, ajudaram, né, na realização ali da ação social e evangelismo no Parque Cocal ontem. Foi uma benção. Depois nós teremos uma reunião de avaliação, né, para a próxima vez a gente fazer melhor. Vamos analisar o que faltou, o que não funcionou bem, o que pode consertar e o que funcionou bem, que deve ser mantido, né, e melhorar cada vez mais. Embora veio a chuva, né, mas sexta não choveu, hoje também não, e ontem choveu, mas amém, irmãos. Deus é sábio, Deus é sábio, Deus sabe o que faz, amém, e Deus é bom. Mas graças a Deus nós estamos vendo os frutos do nosso trabalho e do trabalho dessa equipe de 43 pessoas que vieram lá do Rio, pagando passagem do seu próprio bolso, não ganharam nada, né? E estiveram conosco com muito carinho, com muita dedicação. Graças a Deus pelas suas vidas. Fechando parênteses, vamos então colocar aqui, por gentileza, 1 Samuel,
Se você puder abrir na sua Bíblia, se não tiver Bíblia, acompanhe no telão conosco aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Nós queremos falar, irmãos, sobre Eli. Vamos falar sobre duas pessoas nessa noite, um exemplo ruim e um exemplo bom, e um bom exemplo. E o exemplo ruim, o mau exemplo, vem de Eli, que era um sacerdote do Senhor uns 1000 anos antes de Cristo. Então, está aí mil e poucos anos, uns mil anos. E ele tinha dois filhos, Hofni e Finéias, e a Bíblia fala muito sobre esse homem. E nós vamos aprender com este homem o que nós não devemos ser, o que nós não devemos fazer. Eli, capítulo 3, versículo 11, eu vou falar outros versículos, aí você vai colocando aí, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11, diz assim, a partir do verso 11: disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Veja bem o que Deus está falando no capítulo 3, preste bem atenção nesse detalhe. A gente está no capítulo 3, Deus está falando com Samuel, naquela noite que por 3 vezes ele fala, ok? Samuel estava na sua cama, e Deus chega para ele e fala: Samuel, Samuel. Ele vai no quarto de Eli, pensando que Eli estava chamando, não era, até que por fim Eli percebeu que era Deus querendo falar com ele. Quando falar uma outra vez, responda: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus está falando isso. Olha esse detalhe, a gente está no capítulo 3. Eu falei pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca será expiada nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Por que o detalhe do capítulo 3? O que eu estou querendo dizer com isso? O que o Senhor colocou no meu coração? Deus está falando com Samuel. Samuel bastante criança ainda, 8 anos, 9, 7, por aí. Deus está falando coisas que ele vai fazer, coisas que estão acontecendo. E uma dessas coisas, Deus fala: eu falei com Eli, seus filhos se tornaram execráveis, repreensíveis, mas ele não os repreendeu. Só que você vai lá no capítulo 2, vamos lá, o capítulo 2, lá no capítulo 2, no verso 22, olha só adiante. Nós lemos o capítulo 3, lá no capítulo 2 fala assim: era porém Eli já muito velho, e eu ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Quem era Eli? Sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal, o sacerdote mor, o primeiro sacerdote. Os filhos dele, Hofni e Finéias, eram sacerdotes também, eram como levitas na casa de Deus, mas eram sacerdotes que faziam o sacrifício. Então lembra que naquele tempo ninguém podia chegar e fazer os sacrifícios perante o Senhor, matar o seu próprio cordeiro, o próprio boi, o bode, o passarinho, oferecer as suas orações. Não, tinha que ter um intermediário, que no Velho Testamento era o sacerdote, o levita, que levava ali as orações a Deus, fazia os sacrifícios pelo povo. O povo levava a oferta e o sacrifício era feito pelo sacerdote daquela época. No caso aqui era Eli, os seus filhos e outras pessoas que eram sacerdotes do Senhor naquele tempo. Hoje a gente não precisa mais desses intermediários. Nós temos o nome de Jesus, nós temos a pessoa de Jesus, que através do sacrifício que ele fez, a fé nele, nós nos achegamos a Deus.
Ok, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, hoje nós temos acesso a Deus. Então, os filhos de Eli eram meninos que a Bíblia chama de filhos de Belial. Volta um pouquinho, no capítulo 2 ainda, no verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Está falando dos filhos de Eli. Quando a Bíblia fala em filhos de Belial, está falando um termo assim, como se fosse filhos do mal, filhos da maldade, filhos do maligno, pessoas que fazem coisas inúteis, sem valor. A etimologia dessa palavra aí denota uma coisa inútil, coisa que não tem valor, mas é um termo muito forte. Era como você xingar uma pessoa, falar que ela era é como se fosse hoje você falar, não, esse cara é um filho do cão. O que você está querendo dizer? Você está querendo falar que essa pessoa é má. Esse é um homem mau, filho do cão, é uma pessoa que faz coisas do diabo. Uma pessoa totalmente endemoniada, que não tem um bom senso, que não tem boas ações. As maldades delas são tantas que você a confunde com o diabo até. E a Bíblia fala que os filhos de Eli, os filhos do pastor Eli, eram filhos de Belial. Olha só, alguém chegar para você e falar que os seus filhos são filhos do cão. Alguém chegar para mim e falar, as suas filhas são filhas do cão. Terrível, é muito pesado. É muito pesado, mas a Bíblia fala deles assim, pois o costume, no verso 13, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, um tridente, né? E metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Um pouco mais à frente, fala assim no verso 16: se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia, não, porém has de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Verso 17: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Os filhos do pastor Eli desprezavam a oferta do Senhor. Eles trabalhavam na casa de Deus, viviam para a obra, comiam da obra, e a Bíblia fala que eles desprezavam a oferta do Senhor. Comia tudo quanto o povo levava, não, porque no sacrifício do que o livro Levítico ensina, que o sacerdote ele podia comer aquela carne, ele vivia daquilo ali, mas antes tinha que queimar a gordura. Não, ele tirava logo, não, eu vou comer agora, eu quero essa picanha assim, pingando mesmo. Não, você pode fazer isso, não, eu quero agora. Tratava a oferta do Senhor como qualquer coisa, ou seja, menosprezavam a oferta do Senhor. Aí ele tem uma conversa com eles. É isso que a gente estava lendo. Volta lá uma outra vez, Laís, por gentileza. Capítulo 2, no verso 23 agora. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouvir a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura em favor do Senhor e dos homens. Por que eu estou lendo isso? Porque nós começamos a palavra dessa noite com o capítulo 3, que Deus está falando com Samuel. Vou fazer uma coisa horrível em Israel, que todo aquele que ouvir não vai acreditar. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Porque os filhos de Eli se tornaram execráveis e ele não os repreendeu. Mas está aqui agora, no capítulo 2, ele não está falando
com seus filhos? Não, filhos meus, não é boa essa forma que eu ouço. Eu estou sabendo que vocês estão fazendo aí umas coisinhas aí, umas obras contrárias a isso aí não é bom. Aí fala que eles não ouviram a voz do seu pai porque o Senhor os queria matar. E agora Deus está falando com Samuel que Eli não os repreendeu. Tem um erro aqui. Tem um erro. Deus se esqueceu de que Eli falou? Não. Deus não esquece. Deus não erra. Deus não falha. Deus está falando algo errado? Não. Então é a Bíblia que está se equivocando? Não. Qual é o problema aqui? No capítulo 3, Deus fala que Eli não os repreendeu. Mandei ele falar, ele não falou. Mas no capítulo 2, a gente lê que Eli falou. Sabe qual é o problema? É que Eli não falou como deveria falar. Já viu aquele pai que o filho está quebrando tudo em casa, fazendo uma bagunça em casa, a filha está fazendo a bagunça, a filha bate na mãe, bate na cara da mãe, nenenzinha ainda, bate na cara da mãe, a mãe fala, ai menina, para com isso, ai que beleza, olha só que menina, não faz isso não, meu amor. E a filha está batendo, tem 2 anos e bate na mãe. Com 3 anos ela vai bater na mãe, com 5 anos ela vai bater na mãe, com 7 anos, com 12, com 15 anos ela vai bater na mãe. Eu vi isso hoje, eu vejo. Chegou a bater não, mas tratando a mãe, ô mãe, eu já falei com você, cara, e não sei o que, a mãe. Uma senhora de uns 60 anos já. E a mãe pega o filho, vai levar, a avó tem que pegar filho para levar para outro pai, e a filha tratando assim. Por que a filha está falando assim hoje? Porque quando ela era mais nova, pequena, ela também falava assim. Você conhece alguma mãe que tem a filha que é prostituta e ela sabe que é, só que a filha paga as contas em casa? Eu conheço pessoas assim. Ela paga a conta de luz, ela paga a conta de água, ela paga a conta do telefone, e a mãe acha a filha uma bênção, uma maravilha. A mãe sabe de onde vem o dinheiro. Já ouviu falar? Você conhece um pai que sabe que o seu filho de 20 anos não faz nada, não tem um salário bom, ou não tem nada, e o filho chega com um carro novo em casa, e o pai acha uma bênção, acha que Deus deu, ainda coloca um plástico, foi Deus que me deu. E o pai não quer saber de onde veio o carro, não, a bênção. Por quê? Porque ele vai ganhar carona para visitar os outros filhos, para passear, para fazer compra. E ele não tem coragem de perguntar para aquele filho de onde é que veio o dinheiro para comprar aquele carrão, que todo mundo sabe que é fruto do tráfico, é fruto de roubo, é fruto de crime. Alguém perdeu a vida por isso, alguém perdeu um dinheirão por isso, algum pai trabalhou muito, suou, comprou um carro, e aquele pilantra foi e roubou o carro. E esse pai agora, Eli faz vista grossa. Quando fala, não fala como deveria falar. Aí a Bíblia fala, lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Mas pastor, aí gera a polêmica, né? De cada curso bíblico. Não, mas isso aí como é que Deus faz? Como é que funciona isso? Porque eu conheço uma opção de gente que foi criado na igreja e depois se desviou. Esse versículo não está falando exatamente sobre salvação. O menino que foi criado na igreja vai ser salvo para sempre, né? Não está falando assim. É porque a gente tem mania de interpretar de uma forma que a Bíblia não fala isso. Mas quando fala que não se desviará dele, é que não vai esquecer daquele caminho. Agora, aquele menino que vai se tornar um homem depois, pode não ser salvo, porque ele não quis ser salvo. Ele quis se desviar, mas ele foi ensinado em um caminho correto ali. Não vai se desviar daquela palavra, não vai se esquecer, vai se perder se ele quiser. Mas o problema
é que muitas vezes nós pensamos que estamos ensinando os nossos filhos como nós deveríamos, mas não estamos. Levamos o nosso filho para a igreja, mas não é isso que a Bíblia fala. Leve o seu filho para a igreja. Não, você tem que ir para a igreja para você ser exemplo para o seu filho. Isso é ensinar no caminho em que ele deve andar. Não adianta o pai levar o seu filho para a casa de Deus quando ele não vai. O pior, eu trago a minha filha para a casa de Deus, venho junto com ela, adoro a Deus, canto, mas na minha casa, a minha casa não é casa de Deus, é casa do capeta, é casa de Belial. Não adianta nada. Deus faz aqui e eu desfaço lá na minha casa. E eu estou pensando que eu estou criando meu filho no caminho do Senhor. A professora, o pastor, o ministro de louvor fala tudo certo, faz tudo certo, é uma benção. Na nossa casa a gente desfaz tudo. Por quê? Porque a gente mente, porque a gente furta, a gente defrauda as outras pessoas, a gente engana as outras pessoas, a gente tem uns cambalachos, a gente vê as coisas erradas e não fala nada, a gente faz vista grossa. Não tem como a gente ser abençoado assim. Não tem como. Não tem como. Isso é perigoso. Amém? Então nós temos que andar por um caminho correto, fazer o que tem que ser feito, falar da maneira como tem que ser falada. Então a palavra dessa noite, Rafa, é: não seja como Eli, não faça como Eli. Quando você tiver que falar com seu filho, você que vai ser pai, Rafa que vai ser pai, Gabriel que vai ser pai, Júnior que vai ser pai, quando tiver que falar com o seu filho, mas essa palavra é para as mães também. Quando tiver que falar com seu filho, fala sério, fala duro, fala como deve ser falado. Não ligue para as outras pessoas, fala: não pode falar assim, os direitos humanos, cuidado que ele vai denunciar você lá no conselho tutelar. Vem o conselho tutelar, vai todo mundo entrar debaixo da correia, do chicote mesmo, mas você tem que falar aquilo que é certo. Você não precisa matar o seu filho, você não precisa torturar o seu filho, não precisa maltratar o seu filho. E disciplinar o seu filho, ensiná-lo no caminho correto, falar duro, falar sério para ele, não é maltratar, não é torturar, não é fazer mal, não é perder o respeito por ele, é ter amor por ele, porque futuramente ele vai te beijar por isso, vai te abraçar por isso. Amém, queridos? Não quero ser como Eli, não seja como Eli, que viu a maldade dos seus filhos, soube, mas não falou: o que é isso, meus filhos, que você está fazendo? Ele falou: não, meu filho, vocês não podem pecar perante Deus aqui. Ele está falando, mas depois Deus fala para Samuel: Eli não repreendeu os seus filhos, ou seja, ele falou, mas não repreendeu. Era para dar uma coça naqueles meninos, pegar os dois de vara, de goiaba, de chicote e de cinto também, pegar um cajado, mandar os dois vazar, correr, some daqui. A Bíblia fala que esses meninos, que eram pastores, se prostituíam com algumas mulheres ali, além das coisas que eles faziam com aquelas carnes que não faziam o sacrifício como deviam ser feito. A Bíblia fala que eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Olha só, um motel ali, motel tabernáculo, está ali, motel tabernáculo. Quem é o gerente ali, o dono? É o pastor Hoffni. E o outro? Pastor Finéias, Fifi. Olha só, são filhos de quem? São filhos do bispo Eli. Olha só, irmãos, bagunça. Isso trouxe derrota para o povo de Deus. E a coisa terrível que Deus fez, a gente sabe. Chegou numa guerra que o povo de Deus perde, porque onde há pecado não vai ter vitória mesmo.
e o povo decide levar a arca da aliança para o meio da batalha. Não deu nada certo, não era para ir, e Eli deixa aí. Mas aí já é um outro caso. Só quero falar só mais uma coisinha. Eu não quero ser como Eli, e nós não devemos ser como Eli, que chegou a perder o discernimento espiritual. Você lembra? No capítulo 1, no verso 12, quando Ana, mãe de Samuel, lembra? Quando orava perante o Senhor, chorava, apenas balbuciava com os seus lábios. E a Bíblia fala assim, que no verso 12, capítulo 1, demorando-se ela a orar, no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no seu coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele perdeu a noção, não tem mais sensibilidade espiritual, não tem discernimento de uma mulher bêbada, de uma mulher cheia do Espírito de Deus. Não sabe a diferença entre estar cheia do vinho do Espírito de Deus e a cachaçinha do boteco do seu Zé. E ele fala: sai dessa cachaça, mulher, para de beber, trem. E ela fala, no verso 14: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. No verso 15, porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Depois ele vai abençoá-la, e Deus cumpre a palavra, a promessa dele, dá um filho para Ana, que vai se chamar Samuel, e ela doa esse filho, oferta esse filho para o Senhor, e Deus depois lhe dá mais 5 filhos, amém? Mas Eli perde a noção de tudo. Sabe, o pai que não tem mais sensibilidade espiritual e briga com o filho, quando o filho quer buscar Deus, quer ser crente, está lendo muita Bíblia. Aí o pai fala: está lendo muita Bíblia, você vai ficar doido. Você vai ficar doido, você vai ficar biruta. Esse menino é fanático, está buscando muito a Deus. Irmãos, se todos os nossos jovens do Brasil fossem fanáticos, buscassem muito a Deus, nós não teríamos jovens nos bailes funks, Mandela, nós não teríamos jovens no mundo do crack, os vícios, as drogas, nós não teríamos jovens assim. Seriam todos doidos, todos fanáticos, todos buscando ao Senhor. Mas nós não teríamos a nossa juventude no sexo livre, nas drogas, na prostituição, em roubos, crimes. Tudo isso é culpa dos nossos pais. É muito culpa dos nossos pais, do ensino que nós não tivemos e dos maus exemplos que os nossos filhos têm. Hoje é dia dos pais. Uma meninada está revoltada. Alguns postam nas redes, sociais: cadê o meu pai? Meu pai é um sem vergonha. Meu pai é isso, porque uma porção de pai que só quer virar o zoinho. Na hora de fazer filho é bom, na hora de virar o zoinho é bom, na hora de assumir, ele some. Assumiu? Não, sumiu. Tem uma porção de gente assim, porque mãe, não tem como, às vezes é difícil. Claro que existe mães também assim, mas a maioria de pais que não assumem os filhos, aí querem inventar aborto, liberar o aborto, aí inventa os negócios. Meu corpo, minhas regras. Tá certo. Seu corpo é seu, você faz o que você quiser dele. Se você não tem Deus, se Jesus não é o seu Senhor, se você não é cristão, você faz o que você quiser. Seu corpo, ele é seu. Para o crente, a perspectiva bíblica, a visão de Deus para a nossa vida é que o nosso corpo pertence a Deus. O nosso espírito é dele, a nossa alma é dele, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não deve entristecê-lo. Devemos fazer aquilo que Deus quer. O nosso corpo não é nosso. O Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. E Paulo fala isso, que o corpo não é para a prostituição, mas o corpo é para a glória de Deus, porque o corpo vai fazer o que a alma quer, o que o espírito quer.
Ok? Então, se uma pessoa não tem Deus na sua vida, não tem Jesus como Senhor, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Mas quando ela tem um outro corpo dentro dela, esse corpo tem direito também. Esse corpo, ele fala: meu corpo, minhas regras. Então não deve tirar a vida daquele corpo que está dentro dela. É claro que tem outras questões, quando uma pessoa é estuprada, quando uma pessoa é violentada, nós temos que respeitar a decisão dessa pessoa, não devemos julgar a essa pessoa. Tem coisas que só Deus pode falar, mas não se pode liberar o aborto como se fosse uma brincadeira, que cada um faz o que quiser do filho que está dentro dela, porque meu corpo, minhas regras. Já pensou se a sua mãe pensasse a mesma coisa? Hoje você não estaria viva, talvez. Então, irmãos, devemos fazer aquilo que deve ser feito, devemos viver como deve ser vivido mesmo, e devemos buscar de Deus como pais, como mães, como futuros pais e mães, a vontade de Deus para a nossa vida, para não perdermos a sensibilidade espiritual e sermos exemplos para os nossos filhos, para que eles lembrem da gente futuramente. Meu pai era um homem de Deus, minha mãe era uma mulher de Deus. Eu via minha mãe, eu via o meu pai orando pelas madrugadas, chorando pela minha vida. Esse é o maior exemplo que nós podemos dar para os nossos filhos. É o melhor presente, Rafa, que um pai pode dar para o seu filho. Não é o carro zero, não é pagar a faculdade para ele, não é dar um apartamento quando ele casa. O melhor presente é o bom exemplo de ser um servo de Deus. Uma moça falou isso comigo nessa semana. Busquei essa moça na segunda, na terça-feira. Conversa vai, conversa vem. Ela: eu conheço você, Durval. Conhece? Durval, eu sou filha de fulana. Eu sou filha de fulano. Não, eu conheço o seu pai. Sim, esse nome não me é estranho. Não, Durval, nós éramos membros lá naquele templo do pastor tal. Sim. Menina, dá um close na foto. Meu pai tem os olhos assim, dá um close na foto. Ah, agora eu lembro. Fizemos um mutirão na casa deste homem. Foi uma bênção. E elas eram bem pequenininhas, pequenas. Ela falando: Durval, eu tive um tempo afastada da casa do Senhor. Voltei agora. Eu e o meu marido servimos ao Senhor. Nosso filho está na banda de música, louva ao Senhor. Eu estou fazendo um curso de missiologia, mas o meu sonho é fazer a obra de Deus com o meu pai. Vou visitar os presídios, mas eu não vou sozinha. Eu peço a Deus, eu quero ir com o meu pai. Meu pai sofreu um baque na vida. Meu pai sofreu um choque grande. Durval, meu pai, ele não está firme hoje. Olha só, o pai dela não está firme. Pediu para que eu vá visitá-lo. Eu falei: eu vou. Eu até falei com ele hoje pelo telefone. Falei: não, eu vou na sua casa, ele está morando longe. Mas olha, Durval, o meu sonho, eu vou terminar o meu curso de missiologia. Eu peço a Deus, eu quero visitar com o meu pai. Olha só, rapaz. Glória a Deus. O pai dela hoje está passando por um momento de fraqueza espiritual, mas os ensinos que ele deixou quando eles eram pequenininhos permanecem até hoje. O sonho dela é visitar com o pai dela, fazer a obra de Deus com o pai dela, pelo exemplo que ele deu. Deus é fiel. Deus é fiel. Queridos, eu vou terminar
falando sobre um bom exemplo. O mau exemplo é o de Eli, que nós não devemos ser como ele, não devemos fazer como ele, não devemos falar como ele. E o bom exemplo é o exemplo de Noé. O que a Bíblia fala? Que Noé era um homem que andava com Deus. Gênesis, capítulo 6. Capítulo 6, Gênesis, versículo 9. Vamos pegar do verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Tem outra versão que fala Cã. Cã aí. Quando eu falo cão aqui, não é cachorro, não é cão, não é filho do cão, não é o diabo, cão, é o nome dele, cão ou Cã. Daí vieram os cananitas. Você sabe o que a Bíblia fala mais sobre Noé? Noé era um homem bom, um homem justo, né? Diante de Deus, na sua geração, uma geração ímpia. A Bíblia fala que Noé andava com Deus. Isso aí é tudo, isso é o suficiente. Quando a Bíblia fala que fulano de tal andava com Deus, ela está falando que fulano tinha não só experiências com Deus, mas tinha comunhão com Deus. Era uma pessoa reta, justa, uma pessoa decente, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa ligada a Deus, uma pessoa que tem intimidade com Deus. Sabe o que mais que a Bíblia fala de Noé? Diego, fala que ele era um pregador. Aonde que fala isso? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, no verso 5 fala assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Tem outra versão que fala, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Tem outra versão que fala, pregoeiro da justiça. E mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé é um homem que anda com Deus, Noé é um pregador. Só que Noé tem um problema para os nossos dias. Noé prega muito bem, só que Noé não converte ninguém, rapaz. Vou colocar uma situação aqui, Jéssica, pastor Anilton, Rafa, Gabriel, olha só, o Washington, pastora Sidneia, nós vamos fazer uma festa aqui, ok? Vamos fazer uma festa, vamos fazer uma campanha evangelística. E vamos sentar aqui a liderança para decidir quem a gente vai trazer para pregar aqui. Quem é que Deus usa? Quem é que tem um dom de evangelista para a gente trazer aqui? Aí eu sugiro assim, vamos trazer o Noé, vamos trazer o pastor Noé. Mas quem é Noé? Não, Noé, o rapaz prega muito bem. O homem prega muito bem, eu já vi vídeo dele, prega bem mesmo, prega, ó, tá aqui o vídeo dele, vamos ver, rapaz, o cara prega bem. Olha, prega mais de 100 anos pregando, muitos anos, é mesmo, muitos anos, eu nunca ouvi falar, mas prega muito bem, muito bom cara. E não, a gente quer ganhar almas, né? Vamos fazer uma campanha evangelística para a gente encher essas cadeiras vazias aqui, vamos ganhar almas. Bora, e aí, quando muitas pessoas se convertem mesmo, pastor, ó, aí já é outra coisa. O cara prega muito, o cara que tem comunhão com Deus. As pessoas vão à frente quando ele chama? Não vai ninguém, eu nunca vi. Mas como é que a gente vai trazer uma pessoa dessa? Não, mas ele é muito bom, ele tem comunhão com Deus, cara cheio da unção, poder mesmo, cara justo, decente, cara correto, gente boa, homem de Deus. O problema dele é que ninguém se converte com a mensagem dele. Nós vamos trazer uma pessoa dessa, Júnior? Vamos trazer? Hoje em dia nós traríamos uma pessoa dessa? E se eu falasse, esse homem é um homem de Deus, um homem que tem comunhão com Deus. Sabe quantas pessoas tem na congregação dele? 7. Com ele 8. Tem menos do que a Sarando. Nós não traríamos, irmãos.
Talvez alguém traga, né? Mas a maioria das igrejas não convidaria Noé para pregar hoje, nos seus templos, nas suas campanhas, nas suas convenções, nas suas confraternizações, nas suas festividades, nos seus eventos gospels. Eles não trariam Noé, porque Noé prega muito. Noé pregou 120 anos. Deus falou para ele: constrói uma arca, eu vou destruir a terra. Vou destruir não a terra, mas os homens, vou destruir os animais. Me arrependo de haver criado o homem, eu vou destruir. Noé, constrói a arca. A Bíblia fala que Noé era pregador de justiça, que andava no meio de uma geração ímpia, mas a Bíblia fala que ele andava com Deus. Jesus falou que no tempo de Noé casavam-se